Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina, celebrando a graça desse 10º domingo do tempo comum. Quero convidar você a não perder a Santa Missa hoje, dia de ir à Santa Missa. Eu rezarei por você, peço que você também reze por mim. E dê uma atenção especial à palavra do Senhor, que também é um alimento para as nossas vidas. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. Mateus capítulo 9, do versículo 9 até o versículo 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, à casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus disse, presta atenção, para mim e para você: aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Povo amado de Deus, na graça desse tempo comum, contemplando a missão, a vida pública de Jesus, logo no comecinho da missão de Jesus, ele tratou de fazer uma coisa muito significativa. Ele tratou de chamar discípulos. Mas a quem Jesus chamou? Isso é muito importante. Primeiro, chamar. Ele, sendo Deus, podia fazer assim, né? Podia salvar o mundo sozinho, sendo Deus. Mas ele quis a nossa contribuição humana. Então, a beleza de um Deus que quer a nossa participação, que nos convida, que nos chama para a construção do seu reino. E segundo, quem ele escolhe? Jesus, ele não escolhe os mais inteligentes, os mais piedosos, os mais santos, os mais puros. Jesus não vai lá no templo e faz uma seleção, os melhores escribas, os melhores fariseus, os melhores saduceus, os melhores mestres da lei. Não. Jesus escolhe homens frágeis, limitados, homens ignorantes e pecadores. Eu acho muito linda uma cena daquela série The Chosen, já falei aqui outra vez, mas uma das cenas mais lindas dessa série, até a parte que eu assisti, é aquela quando mostra o Evangelho de hoje. Jesus, que chega diante da coletoria de impostos, olha para Mateus
e diz: segue-me. É interessante que Pedro chega perto de Jesus na série e diz: Senhor, mas ele é diferente. E Jesus disse: se acostume com o diferente. Jesus escolhe os imperfeitos. E eu falo muito disso no meu livro Discipulado dos Imperfeitos. Jesus escolhe os imperfeitos. Levi era um cobrador de impostos. Era um homem mal visto e malquisto naquele contexto em que vivia. Por quê? Porque ele era um ladrão público. Ele cobrava o imposto para o Império Romano, mas tirava também o seu. Então, a classe dos cobradores de impostos não era bem-vinda. Aí você imagina, quando Jesus disse: Zaqueu, eu vou lá na tua casa. Que escândalo! Quando Jesus disse: Mateus, vem, segue-me. Tu, que é um cobrador de impostos, uma pessoa mal vista e malquista, eu quero que você faça parte do meu grupo. Né? Na nossa lógica humana, isso é um absurdo. Como é que pode? É como se Jesus tivesse chamado o político mais corrupto que existe na face da terra para poder seguir e ser um discípulo, fazer parte do seu grupo. Mas Jesus chamou. E é bonito que Jesus vai até a casa de Mateus, senta à mesa com Mateus. E sentar à mesa quer dizer fazer comunhão. Ou seja, Jesus ama. Jesus manifesta amor ao coração de Mateus. E o amor cura, e o amor transforma, e o amor liberta. Tanto que não somente a Mateus esse amor fez a diferença. Não somente em Mateus o amor fez a diferença, mas transborda. Outros cobradores de impostos vinham também sentar-se à mesa com Jesus. Por quê? Porque eles encontraram braços abertos, um olhar atento, um olhar respeitoso, apesar da condição de pecados que eles viviam. Jesus não olhava para o seu pecado, mas para o pecador, para que, se sentindo amado, eles pudessem se converter. Quando uma pessoa que está afastada da vida da igreja, uma pessoa que está mergulhada na vida de pecado, quando ela chega em um ambiente religioso, em um ambiente de igreja, o que é que ela encontra? O que ela deve encontrar? Um dedo apontado na cara dela, dizendo: você vai para o inferno, você está castigado, você não deve... a gente fica fazendo, né? Não pode isso, não pode aquilo, você tem que ser assim, você tem que ser assim. Calma. Primeiro ama. Ama essa pessoa. Acolhe essa pessoa. Mostra para ela o amor de Deus. Porque se ela se sentir amada, esse amor vai transformar o comportamento dela. Foi assim com a samaritana. Foi assim com Zaqueu. Foi assim com Mateus. Foi assim comigo, pode ser assim também com você. Primeiro ama. Depois, naturalmente, esse amor vai transformando o coração da pessoa. Mas se a gente colocar primeiro o pecado na frente e depois o pecador, dificilmente essa pessoa vai conhecer de fato o amor de Deus. E eu posso ser culpado por isso, você pode ser culpado por isso. Não, meu povo. Vamos fazer como Jesus: acolhe, ama. E esse amor
transforma a vida da pessoa. É esse amor que vai dizer, olha, esse ambiente ele já não te pertence mais, já não te convém mais. Esse tipo de roupa já não te convém mais, esse tipo de amizade já não te convém mais, esse tipo de comportamento já não te convém mais. É o Espírito Santo no coração da pessoa que vai dizer isso a ela. Não precisa você ficar com seu dedinho apontado, sendo a palmatória do mundo. Não. Apresenta o amor de Deus para essa pessoa. E esse amor vai transformar a vida dela. Passamos com Jesus. O amor cura, o amor salva, o amor liberta. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus vos dê o céu, paz e bem. Um bom domingo a todos e a todas. Até amanhã, se Deus quiser.